Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Geral e agora iremos continuar resolvendo alguns exercícios a respeito das leis de Newton. Então, nosso primeiro exercício diz: a respeito das três leis de Newton, são feitas três afirmativas. A primeira: a força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em uma trajetória retilínea em 5 segundos tem módulo igual a 8 newtons? Então vamos fazer o cálculo aqui embaixo para a gente ver se essa afirmativa é verdadeira. Nós sabemos que a força resultante aplicada em um corpo ela é igual ao produto da massa vezes a minha aceleração. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar aqui é o valor da aceleração por meio daquelas informações apresentadas pelo enunciado do exercício. Então, olha só, vou resolver aqui a aceleração. Eu sei que a minha aceleração ela é a divisão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo que foi demorado para realizar essa variação da velocidade. Então, minha aceleração ela será igual. A variação da velocidade ele foi de 10 até 20. Quanto que mudou? 10. E em quanto tempo ele fez isso? Em 5 segundos. Então, 10 dividido por 5. Quando a gente faz essa divisão de 10 dividido por 5, nós encontramos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valorzinho da nossa aceleração. Então, agora nós podemos voltar aqui nessa equaçãozinha da força, e a força é igual à massa. Ali falou que é de 4 kg, vezes essa aceleração, encontraremos aqui uma força realmente de 8 newtons. Consequentemente, essa primeira premissa aqui ela é verdadeira. Aí a segunda fala: quando uma pessoa empurra uma mesa e ela não se move, podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação? Na verdade, essa aqui ela é falsa, porque como nós já vimos, a ação e reação elas atuam em corpos distintos e graças a isso elas não podem se anular. E a terceira premissa diz: durante uma viagem espacial, podem se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Essa é verdadeira. Porque pelo princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, um corpo em movimento ele tende a continuar em movimento. Então, com base nisso, a nossa alternativa correta vai ser a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Questão 5. Analise a afirmativa a seguir. Em uma colisão entre um carro e uma moto, ambos em movimento e na mesma estrada, mas em sentidos contrários, observou-se que após a colisão a moto foi jogada a uma distância maior do que o carro. Com base em seus conhecimentos sobre mecânica e na análise da situação descrita acima, bem como no fato de que os corpos não deformam durante a colisão, o que nós podemos afirmar? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, que como nesse caso eu tive uma colisão frontal, cada um tinha uma certa velocidade, cada um tinha uma certa aceleração e uma massa, existe uma força associada a essa situação, ok? E pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, nós sabemos que a força que a moto aplica no carro tem a mesma intensidade e a mesma direção, porém em sentido oposto a que o carro aplica na moto. Porém, como a moto ela tem uma menor massa, ela fica sujeita à mesma força que o carro. Menor massa e ela fica sujeita à mesma força que o carro, ela sofre uma maior aceleração. Porque lembra que nós vimos que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração? Então, como ela tem uma menor massa, ela acaba tendo uma maior aceleração. Então, consequentemente, a nossa alternativa correta é a letra C. As forças de ação e reação apresentam iguais intensidades, fazendo com que a aceleração da moto seja maior do que a do carro, devido ao fato da moto ter menor massa. O próximo exercício diz: a primeira participação do Brasil em Olimpíadas, na modalidade de tiro com arco, ocorreu em 1980 em Moscou. A corda do arco funciona de um modo semelhante a uma mola. O atleta aplica uma força para tensionar a corda e, ao soltá-la, a força elástica é transmitida para a flecha. Considere que a constante elástica da corda seja de 500 Newton por metro e a massa da flecha seja de 0,25 kg. Aí a letra A pergunta: qual que é a força necessária para tensionar a corda em 10 centímetros? Já deu até ali convertido bonitinho, que é igual a 0,1 metro. Nós sabemos, pessoal, que a força elástica ela é dada por meio da multiplicação da minha constante elástica vezes o tanto que eu deformo essa minha corda ou essa minha mola que tem uma constante elástica. Então, a força elástica ela será igual, o valor da minha constante é de 500
e o tanto que eu vou deformar ela em metro é igual a 0,1. Quando a gente faz essa multiplicaçãozinha, a gente encontra que a força elástica necessária é igual a 50 newtons. E a letra B fala: considerando que a força elástica seja a resultante das forças que atuam na flecha, qual vai ser a sua aceleração? Bom, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é esse valor que nós encontramos ali na letra A, 50. E a massa de cada flechinha é igual a 0,25 kg. E ela vai ter uma aceleração que iremos descobrir. 0,25 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, dividido por 0,25. Temos que fazer agora essa continha de divisão. Então, minha aceleração será igual. Eu tenho que fazer, então, 50 dividido por 0,25. Mas esse cara aqui, ele tem duas casas decimais. Esse aqui não tem nenhuma. E tem que deixar eles todos com a mesma quantidade de casas decimais. Então, 50,00 dividido por 0,25. Aí eu posso cortar a vírgula e fazer a continha, que vai acabar sendo aqui, 5.000 dividido por 25. Aí vai ficar fácil, porque 25 vezes 2 dá 50. Menos 50, 0. Esses dois zeros que sobraram, eu coloco para cá. Logo, determino que ela terá uma aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E o exercício 5 diz: sacolas imensas são usadas para o transporte de minérios, sucatas e entulhos. Elas são feitas de plástico reciclável e têm 4 alças, conforme mostra a figura. São facilmente movimentadas, encaixando-se as 4 alças no gancho de pequenos guindastes. Suponha que uma dessas sacolas sejam colocados 1.200 kg de entulho e que todos os pontos de fixação de cada alça da sacola sofram trações de mesma intensidade quando a sacola é erguida. Nessas condições, a componente vertical da tração a que cada ponto de fixação das alças é submetido vale quanto? Então, a gente tem que lembrar que o peso de um corpo é calculado pela expressão peso é igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Então, sendo assim, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o peso dessa minha sacola, porque eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade, então meu peso será igual a massa é de 1.200 kg e a gravidade é 10. Quando a gente faz essa multiplicação, eu acrescento mais um zero, vai dar então 12.000 newtons. Só que aqui está falando, pessoal, que esse meu peso ele vai ser dividido em 4 trações, porque eu tenho 4 alças. Então, como eu quero saber o valor de cada tração, eu tenho que 4 tração é igual ao meu peso. Então, eu tenho que pegar o meu peso e dividir ele por 4. Logo, a minha tração será igual a 12.000, né? Dividido por 4. Aí fica bem facinho da gente resolver aqui agora, ó, porque olha só, quanto que é 12 dividido por 4? 3. Como sobrou mais 3 zeros em cima, eu coloco esses 3 zeros aqui. Encontro que cada tração vai ser igual a 3.000 newtons. Exercícios para conferir agora. Então, olha só, são feitas afirmações sobre as 3 leis de Newton. Assinale a alternativa incorreta. A letra A diz: a primeira lei permite concluir que, se a força resultante de um corpo é nula, ela deve estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Realmente, essa é verdadeira. Porque se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, e se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento com a mesma velocidade, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Diz que a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração de um corpo. Verdadeiro também, força resultante é massa vezes aceleração. C. Em uma viagem à Estação Espacial Internacional, a massa do astronauta muda, mas o peso permanece constante? Errado. Essa é a nossa alternativa incorreta. Porque nós sabemos que a massa ela é constante, a única coisa que muda é o peso. Porque nessa Estação Espacial Internacional, a aceleração gravitacional vai ser menor do que a Terra e, consequentemente, ele terá um peso menor. Aí na letra D fala que na Lua o peso do astronauta é menor, também é verdadeiro, porque lá a gravidade é menor do que aqui na Terra. E a letra E diz: ao fazer força para empurrar um carro, recebemos dele uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Realmente, essa aí é uma das explicações, um dos exemplos, né, para a terceira lei de Newton. Exercício 4 relaciona o esporte e a principal força envolvida. Então, qual é o esporte que a principal força envolvida é a nossa força-peso? Halterofilismo, que também é conhecido como levantamento de peso, certo? Aí, relacionado à força de tração, vai ser a vela, que é quando você faz o controle da tração daquele barquinho à vela devido à força do vento. Relacionado à força elástica, é o mais fácil, né? Que vai ser aqui o esporte de trampolim.
E o que nos sobra é a força de atrito, que está relacionada ao atletismo, porque sem atrito não existiria a possibilidade de alguém correr. E o último exercício diz: um teste com cintas elásticas é realizado em 3 etapas para determinar sua constante elástica, por meio da verificação do comprimento adquirido por elas mediante aplicação de forças. Na primeira etapa, a cinta é esticada 0,8 metro, na segunda etapa 0,9 metro e na terceira e última etapa é esticada 1 metro. Sabendo que a força utilizada para a distensão de 0,8 metro foi de 48 newtons, pode-se afirmar que a constante elástica dessa cinta vale quanto? Então, nós sabemos que a força elástica, certo? Ela é dada pelo produto da nossa constante elástica vezes o tanto que eu deformei ela. Então, aqui foi informado que essa força foi de 48 newtons quando eu estiquei ela 0,8 metros. Então, 0,8 está multiplicando, vem para o lado de cá, dividindo. Então, quando eu faço aquela divisão, eu encontro o valor da minha constante K. Então, vou fazer a continha aqui, ó, 48 dividido por 0,8. Esse aqui tem um número após a vírgula, esse não tem. Então, eu coloco aqui e corto a vírgula. Então, a continha que eu tenho que fazer é 480 dividido por 8. 8 vezes 6 dá 48, menos 48 dá zero, esse outro zero vem para cá. Sendo assim, encontramos que a nossa constante ela é igual a 60 newtons por metro. Consequentemente, será aqui a nossa alternativa C. E aqui finalizamos os nossos exercícios de correção de tarefa, né, a respeito das 3 leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.